Maravilha, então vamos lá. Bom, pessoal, já para adiantar a vocês, tá, o que nós vamos ver aqui nessa aula, tá? Então, nesse slide, o que eu tenho? Eu tenho um hidrograma, né, e eu tenho uma imagem em planta de um curso d'água. O que acontece? Imagine o seguinte, tá? Imagine o seguinte cenário. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Imagine que nesse ponto aqui, onde eu estou fazendo uma setinha, tá? Você tem os dados de vazão, tá? Você tem ali os dados de vazão, devido à presença de uma estação fluviométrica, por exemplo, né? Então, nesse ponto, você consegue medir a vazão ao longo do tempo e criar, então, esses hidrogramas que a gente tem aqui no gráfico, tá certo? Então, você tendo essa medição de vazão nesse ponto inicial, eu te pergunto o seguinte, tá? Como que a gente poderia avaliar, tá, o hidrograma que aconteceria nesse segundo ponto aqui embaixo que eu estou desenhando, tá? Então, recapitulando, eu tenho a vazão nesse ponto, eu tenho uma estação fluviométrica, que eu peguei os dados lá do site da ANA, por exemplo, né? E eu quero fazer um cálculo para saber qual que é a vazão de pico nesse segundo ponto aqui, tá? Como que esse hidrograma vai se comportar nesse segundo ponto, tá? Porque através disso eu posso, então, fazer um dimensionamento hidráulico de uma ponte, de uma barragem para amortecimento, de um reservatório e diversas funções, né? Então, eu quero saber o que vai passar de vazão, qual que é o hidrograma que vai acontecer nesse segundo ponto aqui. Só que nesse segundo ponto, eu não tenho medição, eu não tenho dados, né, de medição, não tenho dados de vazão, tá? Então, o que nós podemos fazer, pessoal? Nós podemos pegar esse hidrograma de montante, que seria o nosso hidrograma aqui afluente, que ele é respectivo, né, aos dados aqui que eu tenho de vazão nessa estação fluviométrica. Então, eu já tenho essa estação que eu consigo pegar os dados no ANA, por exemplo, né, e obter, então, essa vazão ao longo do tempo e ter esses hidrogramas aqui representados pelo gráfico, tá? Então, eu vou pegar essa informação, esse hidrograma, e vou propagar esse hidrograma ao longo desse trecho, né, desse rio Piqueri, até o ponto que eu quero estudar. Nesse ponto que eu quero estudar, então eu vou ter o hidrograma final já propagado, tá? E com isso eu consigo obter, então, o meu hidrograma, vazão de pico e tudo mais. Quais são as mudanças que podem acontecer nessa propagação, tá? As principais mudanças: translação da onda, tá? Então, perceba que aqui eu tenho a vazão de pico, né, do meu hidrograma montante, e aqui eu tenho a vazão de pico do hidrograma ajusante. Então, perceba que aqui no eixo horizontal, eu tenho aqui uma distância, né? Ou seja, eu tenho aqui uma distância que justamente é o meu tempo de translação da minha onda, tá? Então, isso vai acontecer, né? A vazão de pico em um hidrograma de montante vai ser diferente da vazão de pico do hidrograma de jusante. Então, essa translação acontece, né, com o hidrograma propagado. Outra mudança que o hidrograma propagado pode nos apresentar é a redução na vazão de pico, tá? Atenuação na vazão de pico. Então, olha só, aqui eu tenho uma vazão de pico na ordem de, vamos pegar aqui, 740, mais ou menos, tá? Metros cúbicos por segundo, tá certo? Nesse hidrograma já propagado, eu vou ter uma vazão de pico aqui na ordem de, vamos pegar aqui, 660, 670, mais ou menos. Então, eu tenho um delta aqui também, tá? Eu tenho um desnível aqui também em Y, e esse Y é uma diferença de vazão. O que isso quer dizer, pessoal? Que ao longo do meu curso d'água, eu posso ter um certo amortecimento dessa onda de cheia, né, dentro da minha seção hidráulica, tá? Então, quando a gente fala de amortecimento de onda de cheia, vem na nossa cabeça já piscinão, barragem de amortecimento, obras de detenção, né? Que a gente imagina aquelas obras onde entra um hidrograma, né? Acumula aquela vazão naquele piscinão, naquele reservatório, e sai uma vazão menor, né? Tem uma vazão efluente menor. Então, a gente já imagina essas obras de detenção, amortecimento, mas dentro de um curso d'água também pode ocorrer esse amortecimento. E é isso que a gente vai avaliar aqui hoje também, tá? Porque essa redução na vazão de pico, essa atenuação, é devido a esse amortecimento que acontece ao longo do curso d'água. Beleza? Então, pessoal,
o contexto é esse, tá? Eu tenho os dados de um hidrograma afluente de uma estação, mas eu quero estudar um outro ponto jusante, e esse ponto de jusante eu não tenho ali os dados propriamente dito, então eu vou propagar esse hidrograma, tá certo? Isso que a gente vai ver aqui hoje, verificando então dentro desse guarda-chuva de propagação a atenuação da vazão de pico e também a minha translação da onda, tá certo? Vamos lá então. Para a gente iniciar, né, então eu coloquei um escopo aqui genérico do que a gente vai ver hoje, propagação de onda de cheia em cursos d'água, então o que é, já passei um resuminho aqui para vocês, um histórico do método que a gente vai utilizar, como calcular, né, essa propagação, e obviamente não pode faltar um exemplo prático, tá certo? Então assim, não é possível, não vou falar que não é possível, né, mas é muito mais difícil, tá, no meu ponto de vista, muito mais difícil a gente aprender alguma coisa, principalmente na engenharia, que é a área que a gente atua, né, se a gente não tiver um exemplo mais prático, né, se a gente não tiver um exemplo mais didático, algo mais real, né. Então, obviamente que a teoria, ela é muito importante, ela dá a base para os nossos conceitos, a gente vai ver também a teoria aqui hoje, mas no final a gente vai ver um caso prático, tá certo? Então, eu acredito muito nisso, eu aprendo muito com casos práticos, casos mais reais, que são linkados ali com a realidade, né, do que com exemplos mais abstratos, né, coisas que não são tão conectadas com o nosso dia a dia. Então, por isso que eu sempre coloco aqui, no final, esse exemplo prático, para a gente pegar a teoria, o contexto geral, como que o método foi estruturado, colocar ali no liquidificador, misturar e sair alguma coisa no exemplo prático, tá? Então, a gente vai ver isso no final também, inclusive dentro de uma planilha de Excel que eu montei, e eu vou disponibilizar para vocês também essa planilha. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar aqui, pegar o marca-texto. Só para falar para vocês que a nossa aula vai até umas 9 horas, 9h05, 9h10 no máximo, tá bom? Então, primeiro ponto, né? Como eu disse para vocês no começo da aula, a calha do curso d'água, a calha do rio, ela também consegue amortecer um volume de água, tá? Então, quando a gente fala de amortecimento, não é só piscinão, não é só reservatório, não é só barramento, tá? O curso d'água também tem uma capacidade, obviamente, bem menor do que um reservatório, né? Mas tem uma capacidade também de amortecer uma parcela, tá? Uma parcela desse volume, tá certo? Esse método que nós vamos ver aqui hoje, né, que se chama método de Muskingum, esse método, ele olha para essa problemática, né, dessa propagação da onda de cheia, dessa translação da onda, dessa atenuação da vazão de pico, para todo esse cenário, ele olha para esse problema com um olhar hidrológico, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque existe um método muito parecido com esse, que se chama Muskingum-Kunsch, tá? Que é uma certa adaptação desse método que nós vamos ver hoje. E esse segundo método, ele olha para essa propagação, para essa problemática, com um olhar mais hidráulico da coisa, tá? Então, as variáveis são mais hidráulicas e tudo mais. Esse método de hoje, ele olha com um olhar mais hidrológico, certo? Então, existe uma diferença entre esses dois métodos. Inclusive, existe uma aula no meu canal disponível sobre o método de Muskingum-Kunsch também, um passo a passo para você conseguir executar, tá? Mas hoje nós vamos falar, então, do método Muskingum, que avalia essa propagação da onda de cheia, atenuação de vazão e translação da onda, tá? Esse método passa, obviamente, pela equação da continuidade. Então, aqui nós temos vazão de entrada menos vazão de saída é igual a variação do volume em função da variação do tempo, tá? Ou seja, tudo que está entrando na seção menos tudo que está saindo, tá? Se eu tiver entrando 10 e tiver uma saída de 7, né, falta 3. Para onde vai esse 3? Esse 3 foi o que ficou armazenado, tá certo? Então, olha só, entra 10 de vazão, sai 7 na seção, certo? Falta 3, o 3 fica armazenado. Então, a diferença entre entrada e saída é o volume de armazenamento, tá certo? E isso acontece, obviamente, em função do tempo, tá? Em função do tempo, beleza? Então, pessoal, essa equação aqui ela é fundamental para a gente entender, tá? Por isso que eu destaco ela aqui. Vazão de entrada menos vazão de saída é igual a volume, variação de volume, em função da variação do tempo, beleza?
eu posso escrever essa equação de uma forma numérica. Como assim, Zé Roberto? Olha só, eu posso escrever dessa forma aqui embaixo, tá? Ou seja, vazão de entrada no tempo 1, tá? Mais vazão de entrada no tempo 2, dividido por 2, menos vazão de saída no tempo 1, mais vazão de saída no tempo 2, dividido por 2. É a mesma coisa, tá? Só que aqui eu estou já discretizando no tempo, né? Eu estou falando que tem uma vazão de entrada no tempo 1, uma vazão de entrada no tempo 2, eu posso ter vazão de entrada no tempo 3, 4, 5, 6, e ao longo do meu ideograma eu vou ter várias vazões, tá? Então, eu estou só discretizando no tempo, mas olha só, aqui é a vazão de entrada, né, e menos vazão de saída, que é o O, tá bom? Igual, mesma coisa para a variação do volume, né? Volume armazenado no tempo 2 menos volume armazenado no tempo 1. Isso daqui é o quê? É o meu delta S, tá certo? E aqui embaixo eu tenho o meu ΔT, que também poderia ser o meu tempo 2 menos o meu tempo 1, tá certo? Então, só escrevi a equação de uma forma diferente, e eu quero apresentar assim para vocês também, porque pode ser que vocês venham a consultar, por exemplo, aqui, o livro do Porto, outras referências, o livro do Cagnoli, né, e você encontre essa equação num outro formato e já começa a dar aquele desespero. Ah, Zé Roberto me mostrou uma equação, não é bem assim, é de outro jeito, né? Então, é bom a gente entender que, às vezes, a equação pode ser representada de vários formatos, mas é basicamente a mesma equação, tá? Então, não se desesperem se vocês consultarem a equação nesse formato aqui também, beleza? Vou passar aqui. Bom, então o que acontece? O método Muskingum, né, ele foi desenvolvido por McCarthy em 1938, tá? E por que ele tem esse nome Muskingum? Porque existe nos Estados Unidos um rio, né, chamado aqui Muskingum River, né? Então o nome do rio é Muskingum. Então ele foi desenvolvido aqui, os estudos baseados nesse curso d'água, e aí, obviamente, virou o nome aqui do método, tá bom? Então, ele utiliza a equação da continuidade, como a gente já viu, as duas formas de escrever essa equação, e também utiliza a relação entre armazenamento. Como eu disse para vocês, o curso d'água também possui uma capacidade de armazenar, beleza? Então, pessoal, aqui embaixo eu tenho uma equação que rege aqui o nosso método, tá? E eu vou mostrar para vocês. Antes da gente ver em detalhes, pode dar uma assustada também, porque parece que tem um algarismo romano ali no meio da equação, né? X, I, X, né? Parece que é o número 11, 10, mas não é nada disso, tá? O que eu quero destacar para vocês nesse momento aqui da aula, tá? Eu vou falar para vocês de uma forma mais superficial o que é cada variável aqui, tá? O que é o K, o X, o Y. Por quê? Porque nos próximos slides eu vou detalhar cada variável, tá? Então, eu vou dar uma aperitiva aqui inicial para vocês, uma entrada, né, onde eu vou explicar rapidamente o que é cada variável, de uma forma mais rápida e rasa, e nos próximos slides a gente vai ver um slide para cada variável, aí não vai ter dúvida mais, beleza? Então, o que acontece? Ó, o S, ele é o volume armazenado, então já vai se acostumando, né, que a letra S, né, principalmente nos estudos hidrológicos, muitas vezes ele vai representar volume, tá? Então, segue aqui da mesma forma. Depois eu tenho a letra K. A letra K é o tempo médio de trânsito da minha onda, tá? Ou seja, eu tenho o meu ponto A e o meu ponto B, tá? Qual que é o tempo que demora para a minha onda de cheia que aconteceu no ponto A propagar, né, ao longo do curso d'água e chegar no meu ponto B, tá? Qual que é esse tempo médio de trânsito dessa onda? Basicamente isso, tá? Não se esqueçam que a gente vai ver mais detalhes na sequência. Só quero que vocês entendam o conceito de cada variável para depois a gente detalhar cada variável. Beleza? Próxima variável, x, tá? Fator de ponderação das vazões. Esse x, ele vai estar atrelado ao quê? Tá? Ele aparece aqui nesse lado da equação e nesse ponto. Ele está atrelado à atenuação da vazão de pico, tá? Ou seja, eu vou ter uma atenuação da vazão de pico do meu hidrograma afluente até o meu hidrograma propagado, tá? E essa atenuação, que a gente viu naquele exemplo inicial, tá? Essa atenuação está linkada a esse fator X, que é um fator de ponderação, tá? A gente vai ver também esse fator com mais detalhes um pouquinho mais para frente.
beleza? Depois eu tenho o I, que é a minha vazão afluente, né, ou seja, a vazão de entrada, a vazão do meu hidrograma de montante, por exemplo, tá? E eu tenho o meu Q, que é a vazão efluente, é a vazão ali que eu tenho já no meu hidrograma propagado, tá certo? Então, eu tenho aqui o meu I na equação, eu tenho o meu Q na equação e eu tenho 1 aqui também, né? Que vai ser subtraído do X. Então, pessoal, essa é a minha equação, essas são as variáveis, eu quero que vocês entendam o contexto dessas variáveis para que a gente possa agora se aprofundar em cada uma delas e depois a gente vai ver um exemplo prático de como colocar toda essa equação, toda essa problemática aqui no Excel e resolver isso, tá certo? Bom, então, primeira variável que a gente vai dar uma detalhada melhor, variável K. Então, aqui é a mesma equação, tá, pessoal? Só que aqui eu estou colocando em destaque a letra K, que é essa variável que leva em consideração, tá, o tempo, né, dessa propagação, o tempo de trânsito dessa onda, tá certo? Então, como eu disse, eu tenho um ponto A, vou pegar uma canetinha aqui para a gente desenhar. Eu tenho aqui, por exemplo, um ponto A, e eu tenho aqui o meu ponto B. Tá? Então, se acontecer um hidrograma de cheia aqui, vou desenhar um hidrogramazinho aqui, nesse ponto A, qual que é o tempo, né, médio de trânsito para esse hidrograma se propagar em todo esse curso d'água e chegar aqui no meu ponto B, tá? Então, é basicamente isso que essa variável vai trabalhar, tá? Como que pode estimar esse tempo? Tá? Nós podemos estimar esse tempo através da equação de Manning. Tá? Então, aqui eu coloquei até um exemplo já mais intermediário, para a gente já ver isso aqui um pouquinho na prática. Então, imagine que eu tenho aqui um exemplo, né, onde do ponto A até o ponto B, tá? Ou seja, o ponto A, eu tenho o meu hidrograma afluente, tá? Tem essa medição do hidrograma. O ponto B eu não sei, eu quero saber o que vai chegar lá, eu quero saber como que ele vai chegar lá, qual que vai ser a vazão de pico, etc. Tá? Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho uma distância. Essa distância, nesse exemplo, é de 2 quilômetros. Tá? Eu tenho também o quê? Uma declividade. Qual que é a declividade? 0,01 metros por metro. Eu tenho o que também? Rugosidade. Qual que é a rugosidade? 0,018. É um trecho canalizado com concreto, por exemplo. Tá? Essa seção, ela tem aqui o tamanho de 2 de altura por 2 de base. Tá? Então, vamos colocar esse exemplo aqui em prática. Então, eu vou utilizar a equação de Manning, que é o quê? A vazão igual a área dividido pela rugosidade, vezes raio hidráulico, que é área dividido pelo perímetro, tá certo? Vezes declividade, beleza? Então, o que acontece, pessoal? Nessa equação aqui, a minha área vai ser o quê? 2 vezes 2, base vezes altura, uma seção retangular. Então, aqui 4 metros quadrados. A rugosidade é 0,018, né, que é a minha rugosidade, aqui o meu Manning. O meu raio hidráulico vai ser o quê? Área dividido pelo perímetro, tá certo? A minha área vai ser 4 e o meu perímetro vai ser 6, porque olha só, eu tenho 2 mais 2 mais 2 desse lado. Tá? Então, 4 dividido por 6 vai dar 0,67. E a minha declividade é 0,01, então eu já tenho. Então, essa vazão aqui é uma vazão de 9,92 metros cúbicos por segundo para essa seção. Bom, sabendo aqui a minha vazão, eu consigo, então, calcular a minha velocidade, tá certo? Vazão aqui é área vezes velocidade. Então, se eu quero calcular a minha velocidade, eu vou isolar a velocidade, que vai ser igual, então, vazão dividido pela área. Tá? Vazão eu já tenho, que é 9,93. A minha área é 4 metros quadrados, então eu chego numa velocidade de 2,5 metros por segundo. Beleza? Então, aqui o que eu fiz? Calculei essa vazão por Manning, calculei a minha velocidade pela equação aqui, de vazão é igual a área vezes velocidade, beleza? Então, fiz esses dois passos. O que eu tenho que saber agora? Qual que é o tempo, né? Tempo dessa propagação, tempo de trânsito estimado. Então, o que eu tenho que fazer? Comprimento dividido pela velocidade.
2.000 metros dividido por 2,5, tá? Comprimento dividido pela velocidade. O meu CAC, então, esse tempo estimado de trânsito da onda vai ser de 800 segundos. Tá? Então, eu consigo estimar esse K dessa forma. E perceba que o K vai ser esse tempo de trânsito dessa onda, do ponto A até o meu ponto B. O meu ponto que eu tenho medição até o ponto que eu quero calcular o meu hidrograma efluente. Beleza, pessoal? Próximo ponto, pessoal. Próxima variável, né? X, tá? Lembra que essa variável, ela é responsável, como eu coloquei aqui, pela atenuação da vazão de pico, tá? Ou seja, esse X aqui, ele está atrelado a esses deltas que eu tenho aqui de vazão de pico, ó, tá? Para o meu hidrograma afluente até o meu hidrograma efluente, tá certo? Então, olha só esse gráfico aqui, pessoal. Eu tenho esse hidrograma aqui, ele é afluente, que é o azul, tá vendo que tem o I aqui, né, de vazão afluente. Eu tenho os hidrogramas aqui efluentes, tá? Quando eu utilizo o meu X igual a meio, tá, perceba que eu tenho uma diferença aqui, ó, de vazão de pico, tá? Quando eu uso X igual a 0,2, eu tenho uma diferença maior da vazão de pico. Quando eu uso X igual a 0, eu tenho uma diferença maior ainda, tá? Então, eu quero que vocês entendam primeiro que o X está atrelado com a atenuação da vazão de pico, tá? Mas qual é o valor de X utilizado? Bom, aí nós entramos no seguinte. O X normalmente utilizado para a equação de Muskigan é de 0 até 0,5, certo? O valor típico de X utilizado é 0,2, 0,2, tá? Isso é uma estimativa, pessoal, uma estimativa. Por que acontece? Eu só vou ter certeza desse X, desse ajuste, desse parâmetro, se eu tivesse o hidrograma efluente e conseguisse, então, fazer uma curva lacete, né, uma curva laço desses dois hidrogramas e calibrar o meu X, tá? Então, esse é um dos grandes empecilhos do método, tá? Já deixar claro para vocês. O X precisa ser estimado nessa faixa de trabalho, de 0 até 0,5, mais utilizado 0,2. Por quê? Eu não consigo ter certeza do parâmetro X se eu não tiver o meu hidrograma efluente. E esse hidrograma efluente é o que eu quero determinar. Então, fica amarrado, percebe? Fica amarrado. Então, aqui nós entramos com essa estimativa do X. Caso você tenha o hidrograma efluente e queira determinar o X exato, tá? Aí você vai fazer essa curva laço, como está aqui embaixo, né? No eixo aqui horizontal eu tenho, então, o volume pelo tempo, e no eixo vertical eu tenho o valor de X, a vazão afluente, 1 menos X, vazão efluente, tá? Então, eu consigo aqui ter essa curva laço, e conforme o X que eu vou adotando nessa curva laço, ele pode ficar um laço mais aberto, né? Pode ficar um laço um pouco mais estreito, pode ficar um laço bem aberto, né? Então, eu vou variando esse X a ponto de que o laço se assemelhe a uma linha reta. Tá vendo como esse laço está aqui ajustado, tá? Então, essa é uma etapa que, assim, dificilmente vai ser utilizada na prática, tá? Porque para ela ser utilizada, eu preciso do hidrograma efluente. Mas o método vai me ajudar a justamente chegar nesse hidrograma. Então, ele é um dado de saída e não de entrada, na maioria das vezes, tá? Caso eu tenha esse hidrograma efluente, aí eu posso fazer essa curva laço e ajustar esse X para chegar no melhor X possível, tá? Na prática, pessoal, você vai utilizar de 0 a 0,5, né? E na média, 0,2 para esse X. Beleza? Próximo passo, então, pessoal. Eu tenho aquela equação aqui em cima, né, que eu já tinha apresentado ela para vocês, tá? Vou apresentar uma segunda equação aqui agora, tá? Que é essa equação aqui embaixo, que vai calcular para a gente o quê? Vazão efluente no tempo 2. Vazão efluente no tempo 2. Por que vazão efluente? Porque é a letra Q. Porque no tempo 2, que tem o 2 aqui embaixo, né? Então, o que eu vou calcular?
a vazão de saída no passo de tempo 2. Para eu calcular essa vazão de saída, ou seja, a vazão do meu hidrograma propagado, a vazão do meu hidrograma efluente, né, ou seja, a vazão do meu hidrograma no ponto B, que eu quero determinar, tá? O que eu preciso aqui então, pessoal? Eu tenho 3 coeficientes de cálculo, tá, que são utilizados nesse método Muskigan. São eles C0, C1 e C2, tá? Esses são coeficientes de cálculos que, quando você pega o resultado desses coeficientes, que levam em consideração passo de tempo, o K, que a gente já viu, o X, que são as variáveis que a gente já viu, quando eu calculo C0 mais o C1 mais o C2, o resultado tem que ser 1, tá? Para que eu tenha ali uma assertividade numérica no meu método, beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam? São 3 coeficientes de cálculo que o método utiliza, e a somatória desses Cs, né, C0 mais C1 mais C2, tem que ser igual a 1, e esses coeficientes, C1, C0, C2, dependem do passo de tempo, do X e do K que nós já calculamos. Beleza, pessoal? Então, essa equação aqui é uma segunda equação que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho o meu C0, o meu C1, o meu C2, e eu tenho aqui a vazão de entrada no tempo 2, vazão de entrada no tempo 1 e a vazão de saída no tempo 1. Tá? Então, as vazões a gente já sabia, né, como que elas funcionam, tá? Agora entrou, então, esses parâmetros, esses coeficientes aqui do método de Muskigan, que somados devem ser igual a 1. Beleza? Nós já vamos olhar para esses coeficientes, nós já vamos ver como é calculado esses coeficientes. Beleza, pessoal? Mas antes de entrar aqui nesses retângulos coloridos, verde, amarelo e azul, nós precisamos determinar o quê? O nosso ΔT, o nosso passo no tempo que nós vamos avaliar esse hidrograma. Por quê? Porque esse ΔT, ele entra na equação desses coeficientes, olha só. Ele está aqui no C0, está no C1, está no C2, tá? Então, ele está presente na equação. Então, como que eu vou calcular o C0, C1 e C2 se eu não tenho ΔT? Não dá. Então, antes da gente entrar nesses retângulos coloridos, a gente vai calcular primeiro o ΔT. Como se calcula, né, essa estimativa do ΔT? Ele precisa atender, tá, essa relação aqui, ó. O ΔT, esse passo no tempo que nós vamos desenvolver o hidrograma, ele tem que ser maior ou igual do que o K, que já foi calculado, dividido por 3, tá? E ele tem que ser menor ou igual do que o próprio K, tá? Para eu ter essa estabilidade numérica do cálculo. Então, o passo de tempo necessário vai ser maior ou igual que K sobre 3 e menor ou igual que K. Beleza? Como eu já calculei o K, né, no flow, ali na sequência de cálculo, eu já teria esse K, então é fácil de chegar aqui no nosso ΔT. A gente vai ver no exemplo prático aqui daqui a pouco, tá bom? Outra consideração aqui que eu tenho que verificar, né, para ver se está atendendo aqui essa condição, para eu ter essa estabilidade, é ΔT, que eu calculei ali embaixo, dividido por 2 vezes K, que eu já tinha calculado, tem que ser maior ou igual do que o X, e tem que ser menor ou igual do que 1 menos X. Tá? Então, essas duas condições aqui, ó, elas são fundamentais para a gente ter essa estabilidade numérica no cálculo. Tá? Então, cenário 1 e cenário 2, condição 1 e condição 2. Tá? Então, ΔT tem que ser maior do que K sobre 3, menor do que K. Beleza? Segundo ponto, ΔT sobre 2K tem que ser maior do que X, menor ou igual do que 1 menos X. Então, preciso verificar isso daqui. Caso não atenda, eu vou mexer no meu ΔT, tá? Vou alterar o meu ΔT. Estava 5 horas, vou jogar para 4 horas, 3 horas, 2 horas, até o negócio passar nessas condições, porque aí eu sei que eu vou ter estabilidade numérica no cálculo para eu seguir com o método. Beleza, pessoal? Então, nós vimos aqui embaixo ΔT. Agora, nós vamos entrar, então, nos cálculos aqui dos coeficientes, esses retângulos coloridos. C0, como calcula? A equação está aqui, né? Desde que eu já entenda os coeficientes, o ΔT que eu acabei de calcular, o K que eu já tinha, o X que eu já tinha, é só jogar na equação e resolver, né? ΔT sobre K menos 2X dividido por 2 vezes 1 menos X mais ΔT sobre K. Tá? Então, joguei os valores respectivos a cada variável, ΔT, X e K, chego no resultado de C0. Da mesma forma,
eu consigo calcular o meu C1, que depende somente do meu ΔT, K e X, que são os valores que eu já tenho, consigo calcular, então, o meu C1. O meu C2, consigo calcular da mesma forma, depende de X, depende de ΔT, depende de K, joguei as variáveis, calculo, então, o meu C2. Calculei esses três coeficientes, eu preciso somá-los, tá? Eu preciso ter um resultado igual a 1, beleza? Então, essa é uma checagem que nós vamos fazer depois de calcular esses coeficientes. Beleza, pessoal? Até aqui? Então, eu apresentei para vocês uma segunda equação. Nessa segunda equação, tem algumas variáveis que a gente já conhecia, né? O significado, e tem esses três parâmetros que a gente viu como calculá-los aqui nesses retângulos coloridos. Então, pessoal, nessa equação, só para que vocês entendam aqui também a sequência da coisa, aqui é muito importante, tá? A gente se atentar na sequência. Porque o que acontece? Esses dias eu fiz uma postagem lá nas redes sociais, de uma forma geral, né? Eu até comentei que a sequência, ela é muito importante, tá? Não basta a gente aprender um método atrás do outro e sair calculando e não ter uma sequência correta, né? Absorver um monte de informação e não saber o que vem antes, o que vem depois. A sequência, ela é essencial, ela é essencial. Por exemplo, tá? Se você for calcular um hidrograma de projeto, né? Para você chegar no hidrograma de projeto, você tem que vencer várias pequenas etapas, dar vários passos, né? Então, não basta você conhecer os passos, você precisa conhecer o caminho, né? Qual passo você vai dar depois do outro, qual vai ser a sequência, né? Então, vou delimitar a bacia, vou delimitar o TALVEG, calcular tempo de concentração, vou observar as IDFs, vou calcular a minha chuva de projeto, vou distribuir essa chuva, vou calcular a chuva excedente, e assim vai, é um passo após o outro, né? E tem uma sequência lógica da coisa. Então, a sequência, pessoal, não subestimem, tá? Às vezes a gente fica muito focado em só aprender o método, ou aprender a equação, aprender a aplicação ou software, mas a sequência, ela é fundamental, tá bom? Então, fechando esse parênteses, pessoal, que eu coloquei esse exemplo aqui só para que a gente consiga assimilar melhor um pouco essa sequência. Então, por exemplo, esse hidrograma azul é o meu hidrograma fluente. Esse hidrograma também azul, né? Sacanagem, é um azul mais claro, né? Vou colocar assim. É um hidrograma efluente, propagado de saída, tá bom? Então, no hidrograma azul escuro, eu tenho uma bolinha vermelha e uma bolinha laranja. Nesse caso aqui, pessoal, nessa equação, eu tenho aqui a vazão de entrada, né? I1 e I2. O que seria o I1 e o I2 nesse hidrograma? O I1 seria aqui o meu 50 metros cúbicos por segundo, e o meu I2 seria aqui próximo de 85, 90 metros cúbicos por segundo, tá? Então, quando a gente vê na equação I1, I2, né, é basicamente essas vazões aqui nos passos de tempo. E, obviamente, nesse primeiro passo de tempo, I1 é 50 e I2 seria 85, 90. Beleza? Se eu avançar isso aqui no tempo, ó, o que acontece? O meu I1 agora, ele não é mais o 50, ele é aqueles 85, que no passo anterior era I2. Tá? Então, às vezes, isso dá um nó na cabeça, dá uma confundida. Né? Mas o meu I2 desse passo de tempo, tá? No próximo passo, ele vai ser o meu I1. Tá? Então, olha só, o meu I2 aqui é 85, agora o 85 vai ser o meu I1. Tá? E qual vai ser o I2? Agora vai ser lá 160, 170, e assim vai. Tá? Então, quando a gente coloca essas variáveis aqui discretas no tempo, né, a gente vai observando elas em função do tempo, obviamente, no hidrograma, né, como que elas vão acontecendo. Tá? Então, da mesma forma, acontece também isso para a vazão de saída, né, a vazão efluente. Então, olha só, eu tenho agora o hidrograma azul claro, né? E eu tenho a bolinha azul escura e a bolinha azul, azul. A bolinha verde escura e a bolinha verde claro, tá? O verde escuro vai ser o meu Q1, que é a vazão de saída no tempo 1. O verde claro vai ser o meu Q2, vazão de saída no tempo 2, tá? Mas se eu avançar no tempo? Bom, se você avançar no tempo, agora o seu Q2 vai ser aqui 100, né?
E o seu Q1 desse passo de tempo era o Q2 no passo anterior, né, que vai ser na ordem aqui de uns 70, 75. Tá? Então, essas vazões, I, né, que é a vazão de entrada, e Q, que é a vazão de saída, né, ou seja, efluente, propagada, essas vazões vão estar discretas em função do tempo. Então, I1, I2, Q1, Q2. Tá? E aqui é uma sequência que eu quero que vocês absorvam, né, essa etapa que a gente vai utilizar aqui no Excel. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para o Excel. Deixa eu abrir aqui o meu Excel. E aqui é o seguinte, tá? Esse Excel aqui eu montei, eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta da Vanessa, vamos ver. Tem algum software onde joga as informações dos cenários que modelei, como o método SCS, e ele gera um mapa de simulação de cheia? Sim, existem vários softwares, tá, Vanessa? O mais conhecido é o RecRAS, né? Você consegue fazer essa simulação no RecRAS. Mas o que acontece? Você comentou do método SS, que é o método CN, né? O método CN é para ele calcular a chuva excedente, tá? Então, o que acontece? Para você entrar no RecRAS, você precisa entrar com as vazões, o seu hidrograma de entrada, né? Então, o que eu te recomendaria? Você fazer um cálculo no RecHMS, tá? Que esse software vai te entregar o hidrograma, tá? As vazões em função do tempo. Pega esse hidrograma e modela no RecRAS, então, o que você precisar. Você comentou aqui, simulação de cheia, né? Aí pode ser num curso d'água, numa barragem, etc. Né? Então, assim, o que você teria que fazer é calcular primeiro o RecHMS, né? Como você comentou do método CN, que é chuva excedente, que ele calcula para você também. Com os dados de saída do método do software RecHMS, você abastece o RecRAS e faz o cálculo nele da modelagem, tá bom? Aí tem outros softwares mais complexos e completos também, como o OpenFlow, o Flow 3D, né, que eles trabalham já com as equações de Navier-Stokes, então você consegue propagar toda essa cheia, né, em pequenas células e observar em cada célula, então também é possível, né, com um olhar mais aprofundado, beleza? Alisson Rodrigues, Centro de Referência em Recursos Hídricos UFV, Viçosa, Minas Gerais. Não entendi o que o Alisson mandou aqui, não sei se ele vai responder na Vanessa. Não entendi, Alisson, depois você explica aí, beleza? Então vamos lá, pessoal. Essa planilha aqui, eu montei, eu vou disponibilizar para vocês, e nela já tem o método de Muskingum incorporado, tá? E tem um plus aqui que eu coloquei, uma abinha também de um cálculo hidráulico que eu vou mostrar para vocês, só para facilitar um pouco aqui o uso da planilha, beleza? Então, o que acontece? Eu tenho aqui dados de entrada, cota inicial, cota final, ou seja, qual que é a cota no meu ponto A, onde eu tenho a medição da vazão, e qual que vai ser a cota no ponto B, onde eu quero chegar com o meu hidrograma propagado. Bom, com isso, ele já calcula o desnível, né? Então, tenho B3 menos B4, já tenho o desnível. Depois, o comprimento do ponto A até o ponto B, qual que é essa extensão, certo? E ele calcula para mim a declividade, beleza? Depois eu tenho a vazão máxima. Essa vazão máxima eu já preciso ter em mãos. Por quê? Como eu disse para vocês, eu preciso ter as vazões do ponto A para que eu consiga propagar essas vazões até o ponto B. Tá? Então, eu preciso já ter essas vazões no ponto A. E esse hidrograma do ponto A, ele vai ter uma vazão de pico, uma vazão máxima. Tá? Então, preciso já ter essa informação. Tá certo? Depois, velocidade média no curso d'água, no canal. Isso aqui a gente vai calcular também junto. Vou mostrar para vocês como a gente pode calcular. O K, ele já está calculando aqui também, tá? Em função da velocidade, em função da distância, como a gente viu, né? Que é o tempo médio de trânsito da onda. E tenho aqui também, pessoal, o meu tempo incremental, o meu ΔT que a gente viu.
Tá? Esse ΔT, eu vou variar ele para que todas essas condições estejam válidas aqui embaixo. Tá? Ou seja, ΔT sobre 2K tem que ser maior do que x e menor do que 1 menos x. ΔT isolado, né, tem que ser maior ou igual que K sobre 3 e menor do que K. Beleza? Então, o meu passo no tempo aqui, ele tem que atender essas 4 condições. E o meu x, como eu disse para vocês, né, nós temos que estimar inicialmente, então eu vou estimar ele com ponto 2 logo, que é o mais utilizado. Beleza? Então, como que eu vou pegar esses dados de entrada aqui iniciais, pessoal? Tudo que está em azul, claro, aqui com fundo, tem equação, tá? Então, nem mexe que já está fazendo aqui pronto para vocês. O que está em branco, você vai abastecer com informações, beleza? Só tem esse daqui também que está em azul, vou até pintar ele aqui. Que ele está com equação, beleza. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou abrir aqui o Google Earth. E aí, imagine o seguinte, tá? Eu peguei aqui no site da Ana, vou pegar aqui no site da Ana. Então, para quem não conhece, você joga no Google, né? Ana Isoeb, depois clica aqui em mapas, você consegue chegar nessa etapa que eu estou aqui. Tá certo? Deixa eu só mudar um negócio aqui, ó. Vou colocar aqui imagem de satélite. Então, o que acontece? Eu tenho uma medição de vazão nesse ponto aqui, que é uma estação fluviométrica, que é o Porto Carriel, né? Eu tenho aqui a numeração, aqui o código, né? 64767, para quem quiser pegar depois aí, tá? Então, eu tenho aqui um dado de vazão, eu consigo clicar nele e fazer aqui o download dessas informações, tá? Coloco aqui em visualizar em atributo e eu consigo fazer o download aqui dessas informações, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês, ó? Aqui eu tenho esse dado aqui, que é a minha medição, tá? De vazão nesse posto pluviométrico. Eu joguei aqui a locação desse posto no Google Earth aqui também, tá? Com o código dele, o nome certinho, beleza? E o que eu vou fazer? Bom, esse ponto, então, tem a medição de vazão. Eu quero aqui, pessoal, pegar e calcular, por exemplo, tá? Como que vai se comportar o meu hidrograma quando ele se propagar ao longo de todo esse trecho aqui e chegar nesse segundo ponto aqui, ó. Tá? Quero fazer uma análise de como esse hidrograma vai estar se propagando e vai chegar nesse segundo ponto. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar aqui no Google Earth, tá? Vou pegar essa ferramenta aqui de caminho e vou colocando aqui, ó. Vou colocando, criando um eixo aqui nesse curso d'água. Tá? Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, ó. Então, vou tentando colocar ele aqui no eixo desse curso d'água, do meu ponto A, que é o ponto onde eu tenho a medição, até o meu ponto B, que eu quero determinar como que esse diagrama vai se propagar e como que ele vai chegar nesse ponto B. Certo? Então, estou colocando aqui esse eixo. Vou avançar com ele aqui. Só lembrando, né, pessoal, que aqui eu estou fazendo um estudo bem estimado aqui para a gente exercitar aqui a coisa, tá? Mas a gente sabe que o Google Earth tem uma margem de erro, né, de cota e tudo mais, né? Então, o ideal seria a gente fazer através de uma carta topográfica, né? Uma topografia mais refinada. Tá? Mas aqui só para a gente exercitar, já dá para a gente ter uma noção. Beleza? Então, aqui, pessoal, criei aqui esse caminho. Deixa eu só ver que deu algum problema aqui. Ficou meio congelado aqui, né? Deixa eu ver aqui. Deu algum pau aqui no Google Earth. Deu uma travada. Bom, mas eu criei esse caminho aqui, tá? Que seria basicamente, então, o meu eixo do meu canal. Beleza? Do meu curso d'água. Bom, com esse caminho aqui criado, deixa eu ver se eu consigo tirar agora. Deu uma
congelado aqui no negócio. Pronto, saiu. Então, com esse caminho criado aqui, ó, se eu posicionar aqui a mãozinha nesse ponto inicial, eu consigo ver aqui embaixo, ó, tá? Aqui embaixo eu consigo ver a cota estimada, 412. Então, essa cota aqui que eu vou colocar na planilha, 412. A cota final vai ser a cota que eu parei lá o meu traçado, né? Vou pegar aqui, ó. Vai estar mais ou menos na 400, tá? Cota 400. Vou colocar aqui. Beleza. Comprimento, então, esse trecho aqui do curso d'água. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. O meu Google Earth deu uma pane aqui, tá, pessoal? Ficou tudo congelado aqui no lado esquerdo. E deu uma bloqueada aqui, tá? Então, eu não vou conseguir pegar aqui, ó, a extensão, tá? Não vou conseguir pegar a extensão para mostrar para vocês, tá? Mas essa extensão aqui, para você pegar, você clica no botão direito, né? E aí vai aparecer propriedade, você pega a extensão. Meu Deus, essa bloqueada aqui, não sei porquê. Congelou tudo aqui, mas não vou conseguir pegar. Mas a extensão aproximada aqui, pessoal. Já sei, peraí. Aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Estava na segunda tela, por isso que estava dando problema. Então, vamos lá. Pegar a extensão aqui do curso d'água. Clicar com o botão direito, propriedades. Medidas, colocar em metros. 11.062. Então, eu vou na planilha aqui. 11.062. Beleza? E a vazão? A vazão, pessoal, olha só. Eu já tenho essa informação aqui, ó. Que é o meu tempo e a minha vazão de entrada, minha vazão afluente, tá? Então, isso aqui eu consigo pegar no site da Ana, por exemplo. Nas aulas das últimas semanas, a gente fez até alguns processos assim, tá bom? Então, eu consigo pegar aqui esse passo de tempo e consigo pegar essa vazão. Então, pessoal, a minha vazão máxima aqui, desse diagrama que eu estou avaliando, é 229,86, ó. Tem uma vazão aqui de 47, 50, 42, a vazão máxima é 229,86. Então, já coloco aqui essa vazão, tá certo? Só 2 pontos aqui, né? O desnível ele já calcula, como eu falei para vocês, coloquei os dados aqui de cota inicial e final. O L aqui eu coloquei, ele calcula a declividade também, tá? Coloquei a vazão. Próximo passo, pessoal, calcular a velocidade média. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui no Google Earth, vou pegar uma seção bem estimada aqui, ó. Vou pegar dessa seção aqui, ó. Bem estimado. Vou colocar aqui S1. S1. Ok. Essa seção aqui, pessoal, clicar com o botão direito, eu posso vir aqui em mostrar perfil de elevação, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho como se fosse uma seção transversal aqui. Né? Uma seção transversal. Como eu disse para vocês, né, tem todo o erro aí do Google Earth, o ideal seria ter a topografia para avaliar, mas para esse exemplo prático aqui de aplicação, a gente consegue tirar algumas medidas aqui, tá? Então, olha só, dentro da planilha, eu tenho uma aba aqui que se chama aba hidráulica, né? Nessa aba hidráulica, eu tenho um desenho aqui da seção transversal, e eu tenho aqui, ó, as medidas horizontais. O que é isso? Eu acabei criando isso aqui para facilitar para mim, tá? Eu vou explicar para vocês. B1, B2, B3 e B4. Então, olha só, o B1 aqui no início, que sempre vai ser 0. O B2 é a distância de B2 até B1. O B3 é a distância aqui que eu tenho nessa inflexão aqui da margem. E o B4 é lá em cima, né, no final da minha seção. Então, por exemplo, aqui, deixa eu tentar agora fazer o seguinte. Tentar dividir essa tela, vamos ver se dá certo. Deixa eu ver. Acho que deu certo. Então, olha só, pessoal, aqui, ó, eu tenho o meu B0, B1, né, 0. O meu B2 vai ser nessa inflexão aqui, ó, vai ser na ordem de 13,9, mais ou menos, 13,9.
O B3 vai ser mais ou menos para cá, né? Então, vai ser aqui nos 83, 84, mais ou menos. 84 aqui. O B4 é lá no topo, é o final, vai estar lá no 107. Vou colocar aqui 107. Beleza? E aqui ele calcula o B para mim, que seria o fundo. Né? Então, eu tenho que determinar um fundo aqui do meu curso d'água. Beleza, eu tenho as medidas também verticais, que seriam os Zs. Né? Então, pegando aqui o meu desenho, ó, eu tenho aqui o meu Z1, que é a cota da crista, o meu Z2 é a cota do fundo. Basicamente isso. Então, aqui, eu coloquei aqui também como Z1, Z2, Z3, Z4, porque o outro lado eu também acabei registrando, né? Então, seria o seguinte, aqui Z1, aqui Z2, aqui Z3 e aqui Z4, tá? Então, pegando aqui na seção, ela está na cota 410, aqui o topo, ó, tá onde eu estou com o mouse aqui. Então, eu vou manter aqui 410. Fundo está na 408, 409... só um pedacinho está na 408, então vou manter aqui na 409, tá, a minha cota do fundo, 409. O Z3, né, como é esse ponto aqui também, né, também é o fundo, então vou manter 409 também. E aqui a crista, do outro lado, que é esse Z4 daqui, eu teria aqui 410. Então, vou pegar aqui 410. Tá? Ele vai calcular o meu ZE, que seria esse desnível esquerdo, né, na margem esquerda, e o meu ZD, que seria o desnível na margem direita. Então, ele já calcula aqui para mim, tá? Deixa eu só pintar para diferenciar o que você está abastecendo e o que está sendo calculado, né? Beleza, pessoal. Então, com essas informações aqui, o que eu posso fazer? Bom, aqui eu já tenho declividade, já tenho vazão, eu tenho que determinar ainda a rugosidade desse curso d'água, tá? Aqui, olhando aqui, dá para ver que é um curso d'água natural, não é uma canalização, né? Não é algo do tipo, né? Então, aqui é um curso d'água natural. Obviamente, a rugosidade pode ser bem distinta, né? Pode ser bem diferente, uma rugosidade da outra, etc., né? Mas eu vou estimar uma rugosidade aqui de uma vegetação média aí de 0,035, tá? Se você for pegar, por exemplo, no livro do Venture Show, Open Channel, né, canais abertos, lá tem umas 7 páginas com tabela de rugosidade. Então, você vai ver que varia muito, tem rugosidade mínima, média, máxima, né? Mas vou estimar aqui 0,035, tá? Teria que ter mais informações para a gente precisar a rugosidade. Mas beleza. 0,035, coloquei aqui. Bom, o que ele vai calcular para mim? Já vou falar desse H, tá? Vamos pular aí por enquanto. Dados de saída, ele calcula a área hidráulica, perímetro hidráulico, raio hidráulico, e calcula a velocidade. Beleza? Isso aqui a planilha já está calculando. E eu tenho aqui, eu tenho essa equação da velocidade, né, que é a equação de Manning, e eu tenho aqui embaixo uma conferência que eu vou fazer, uma conferência, tá? Por que conferência, pessoal? Porque eu preciso checar que a área que foi calculada e a vazão, né? Área vezes vazão vai dar aquela vazão máxima que eu tenho no meu hidrograma afluente. Então, por exemplo, ó, se eu colocar aqui o meu H, né, que seria aqui a altura do meu nível d'água do canal, ó, como mostra na seção, tá? No curso d'água, se eu colocar uma altura de 1, perceba que a minha vazão de conferência deu 73. Mas a minha vazão aqui máxima do hidrograma é 229. Então, assim, o meu H tem que ser maior. Né? Se eu colocar aqui 2, a minha vazão de conferência foi para 262, e a minha vazão aqui é de 229. Então, assim, agora ultrapassou, né, a vazão não está batendo. Então, o que eu posso fazer para chegar num H aqui, que me apresente a vazão aqui de 229, tá, pessoal? Essa conferência de 229. Eu posso vir aqui no Excel, vou até maximizar ele agora para ficar mais fácil de ver. Posso vir aqui no Excel, vir aqui em dados, e vem aqui em cima, tá, pessoal? Em teste de hipóteses, e vem atingir meta. Então, olha só, eu tenho esse quadradinho aqui aparecendo na tela agora, tá? Então, o que acontece? Esse quadradinho aqui, ó,
eu tenho basicamente o seguinte, até coloquei aqui embaixo, que aonde você for definir a célula, vai ser a sua vazão de referência, de conferência, desculpa, tá? Para o valor, qual o valor? A vazão máxima, que é o que você tem no histograma. Alternando que célula? Alternando o meu H. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu quero que o Excel mostre para mim qual que é o H que vai me dar a vazão, tá, de conferência igual à minha vazão do histograma. Tá? Basicamente, então, eu posso ficar chutando um H aqui, 1, 2, 3, 4, mas eu posso vir direto aqui e fazer isso para o Excel me resolver logo de cara. Eu posso usar o solver também, que seja. Tá? Então, por exemplo, definir a célula, vazão de conferência. Beleza. Para qual valor? Qual o valor que eu quero calcular? 229. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. 229 ponto... eu não lembro agora, eu já vou ver aqui, tá? A gente já muda aqui, ó. 229.86. Alternando célula, qual célula que eu vou alternar? Essa célula aqui, que é o meu H, né? Que é justamente o que eu quero descobrir. Então, eu posso clicar aqui em OK. Então, beleza. Ele calculou para mim uma lâmina d'água de 1,86, tá? Para a vazão de conferência bater com a minha vazão máxima. Beleza? Então, aqui, pessoal, eu tenho a minha velocidade, eu tenho o meu nível d'água, já calculado, para essa vazão de 229. Tá? Então, aqui eu consigo obter a minha velocidade média. Eu vi aqui, pessoal, que o Álvaro mandou uma correção. Obrigado, Álvaro. Aqui a medida vertical, tá? Só para a gente destacar, eu tinha comentado que é o desnível. Não é o desnível, tá? Depois eu vou até corrigir isso daqui. Esse ZE e o ZD, né? Seria a cotangente aqui da minha inclinação da margem. Por exemplo, 1,5 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 1 para 1, tá? Então, por exemplo, 1 para 1 é uma margem de 45 graus. 2 para 1, 27. 1,5 para 1, 34. Assim vai. Então, esse Z e ZD que está calculando, tá, é justamente aqui esse Z para 1. Z para 1, tá? Então, no caso, a margem aqui, como ela é bastante abatida, né, 13,90 para 1. E a margem direita é 23 para 1, tá? Essa é a inclinação aqui das margens, beleza? Então, pessoal, essa aba aqui serve para a gente chegar nessa velocidade média que eu repliquei ela aqui, tá? Bom, aqui o K já foi calculado. E o que eu tenho que fazer? Determinar, então, o meu X e o ΔT. O X eu vou usar 0,2, como eu tinha comentado para vocês, e o ΔT eu tenho que ir alternando ele até atender essas condições aqui embaixo. Por exemplo, se o meu ΔT fosse 6 horas, tá? Vou colocar aqui 6 horas. Olha só, ele não atende aqui duas das condições que eu preciso atender. Se fosse 5 horas, também não atenderia. Se fosse 4 horas, atenderia quase todas. 3 horas, não atenderia. 2 horas, atende tudo, tá? Então, assim, o meu ΔT para esse caso, eu vou usar de 2 horas, porque ele está atendendo essas 4 condições aqui embaixo. E o X estou usando de 0,2, que é aquele valor médio que eu tinha comentado. Beleza? Maravilha, pessoal. Venci a setup inicial da planilha. Graças a Deus, né? Agora eu venho para uma segunda parte da planilha. Qual que é a segunda parte? Calcular os coeficientes C0, C1 e C2. Isso aqui é super simples, você não tem que fazer nada, tá? Quer dizer, nada é muita coisa, né? O que você tem que fazer só é conferir se isso daqui está dando 1, tá? Essa somatória está dando 1. Beleza? Então, aqui, pessoal, o C0, o C1 e o C2, quando você soma eles aqui, ó, vou colocar aqui, soma C0 mais o C1 mais o C2, isso aqui tem que ser igual a 1. Beleza, tá batendo. Isso aqui que você tem que fazer na prática só, tá? Por quê? Aqui já tem equação pronta, aqui já tem equação pronta, aqui também. Qual é a equação? A equação que está aqui em cima, tá? Então, ele puxa o X, puxa o ΔT, puxa o K, já está tudo prontinho, tá? Só conferir se está dando 1, beleza? Poderia até colocar uma célula aqui também, conferindo se a somatória dá 1, ok, se der diferente de 1,
erro, né? Como eu coloquei aqui em cima, né? Poderia colocar também para facilitar, mas é bastante simples, né? E aí eu venho para a parte final da planilha, pessoal. O que é a parte final? Olha só, aqui eu tenho o tempo e a vazão do meu ideograma de entrada. Então, isso aqui é o meu dado de entrada, tá? Só que quando eu tenho o tempo e a vazão, esse ideograma de entrada, eu consigo determinar o tempo no passo 2 e a vazão de entrada no passo 2. Eu já vou explicar para vocês. O Álvaro, obrigado pela correção, viu? Eu vou corrigir essas descrições aqui antes de mandar para vocês, tá bom? Então, eu tendo aqui o tempo no passo 1, eu consigo ter o tempo no passo 2 também. Como? Lembra que eu mostrei para vocês aquele ideograma com as bolinhas laranjas e vermelhas, verdes, claro, escuro e tal? Vai andando em função do tempo, né? Então, por exemplo, o meu tempo 2 aqui, ele vai ser igual ao meu tempo 1 nesse passo de tempo 2. É meio confuso, tá? Meio confuso, mas olha só. Sempre esse tempo 2 aqui vai ser igual ao tempo 1 no passo mais avançado aqui. Beleza? Então, aqui, pessoal, ó, eu tenho sempre essa condição, ó. Sempre essa condição. Tá? Com isso, eu consigo determinar o meu tempo 2 em função do meu tempo 1. Tá certo? Da mesma forma, eu consigo determinar a minha vazão de entrada aqui, minha vazão de entrada, para o meu tempo 2. Então, a vazão de entrada no tempo 1 eu já tenho. Vazão de entrada no tempo 2 eu não tenho, né? Eu não tenho. Então, o que eu posso fazer? Igualar aqui, ó, essa vazão avançada no passo de tempo anterior. Então, da mesma forma que eu fiz com o tempo. Então, isso aqui é basicamente aquilo que a gente viu no ideograma das bolinhas laranjas e vermelhas, verde claro e verde escuro. Basicamente isso. Beleza, pessoal? Então, aqui eu estou igualando aqui esses valores. Então, esses dados aqui eu já tenho, tá? Então, assim, o ideograma de entrada já me dá tudo isso daqui. É só fazer essa correlação e tá pronto. O que eu preciso calcular? O meu Q2, minha vazão de saída no tempo 2. Como que eu calculo? Através dessa equação aqui em cima, tá? Então, vai ser coeficiente C0 vezes vazão de entrada no tempo 1, mais coeficiente C1 vezes vazão de entrada no tempo 1. Opa, desculpa, tá? Aqui é C0 vezes vazão de entrada no tempo 2, mais C1 vezes vazão de entrada no tempo 1, mais C2 vezes vazão de saída no tempo 1. Beleza? Então, aqui, pessoal, como a gente precisa ter uma vazão de saída, eu estou igualando, tá? Nessa primeira linha só aqui, ó. Vazão de saída é igual a vazão de entrada. Só faço essa igualdade para o negócio funcionar aqui, né? Então, estou considerando tudo que está entrando está saindo no tempo 1, aqui, no primeiro passo de tempo, tá? Então, aqui eu calculei pela equação, que é essa equação aqui em cima, puxando esses valores, ó. I1, I2 e Q1, né, que são as vazões de entrada e vazão de saída. Beleza? No segundo passo, a mesma coisa, só que aí muda as vazões de entrada e saída. Terceiro passo, a mesma coisa, assim eu vou calculando. Tá? Então, aqui eu já tenho as vazões do meu ideograma efluente. Beleza? Então, aqui, pessoal, essa primeira linha aqui, ó, eu igualei a esse valor aqui, né? Tudo que está saindo está entrando. Mas a partir daqui, ó, eu já estou igualando a vazão avançada aqui, ó, no meu Q2, tá? Então, a mesma relação que eu fiz, ó. O Q2 aqui vai ser o meu Q1 nesse passo de tempo avançado aqui. O Q2 aqui vai ser o meu Q1 nesse passo de tempo avançado. Assim como eu fiz para o T1, T2, para o I1 e 2, eu estou fazendo aqui. Beleza? Então, só esse detalhe que a primeira célula eu vou igualar ao meu I1, depois eu vou estar igualando a esses valores de Q2 aqui. Beleza? Então, aqui, pessoal, pode ser um pouco confuso no começo, né? Porque essa questão de vazão de entrada, vazão de saída, vazão de entrada no tempo 1, tempo 2, né? Essas igualdades, pode ser um pouco confuso, mas se você puder depois assistir essa aula de novo e ver aquela parte do ideograma das bolinhas vermelhas e laranjas, você vai assimilar bem, tá bom? Com isso, então, pessoal, eu tenho aqui um gráfico. Não ficou ele muito bonito, porque eu não tenho muitos pontos de vazão. Deixei pontos assim mais restritos, né, para a gente conseguir fazer um exemplo mais rápido, né? Mas aqui eu tenho o meu ideograma de entrada, o afluente lá de montante, que é esse azul escuro, e eu tenho a vazão e o ideograma de saída, que é o azul claro.
Aí eu tenho aqui uma distância, né, essa translação da vazão de pico e essa atenuação da vazão de pico. Então, aqui a vazão de pico está na ordem de 229, como a gente viu, e aqui a vazão de pico chega lá embaixo, depois de 11 km, com 195, devido ao amortecimento no próprio curso d'água, tá certo? Então, aqui eu tenho o resultado já que o método me apresenta, que é determinar esse hidrograma de saída, o hidrograma efluente, tá certo? Pessoal, então ficamos por aqui, tá? Acabei passando aqui o tempo, é um tema mais pesado que hoje, né? Pessoal, é isso. Grande abraço, boa noite, se cuidem, tá bom? E até quinta-feira da semana que vem, beleza? Abraço, tchau, tchau.